Bem-vindos de volta ao canal. Isso é incrível! Hoje o assunto não é tão alegre, mas não poderíamos deixar de prestar nossas mais sinceras homenagens ao rei do futebol e falar da sua importância, tanto dentro do campo, como fora dele. Adeus ao rei do futebol tem velório com mais de 230 mil pessoas. O corpo do ex-jogador Pelé foi sepultado, nesta terça-feira, 3, em cerimônia íntima, reservada para a família e amigos. Antes, um cortejo percorreu ruas de Santos, SP, por mais de 3 horas. Mais de 230 mil pessoas compareceram ao velório do rei do futebol para prestar homenagem e dar o seu último adeus, no gramado da Vila Belmiro. Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, é um ex-esportista brasileiro, considerado o maior jogador da história do futebol, personalidade mundial do esporte e popularmente chamado de Rei do Futebol. Nasceu na cidade de Três Corações, em Minas Gerais, no dia 23 de outubro de 1940. É filho de João Ramos do Nascimento, também ex-jogador de futebol, conhecido como Dondinho, e Celeste Arantes do Nascimento. Morreu aos 82 anos, em 29 de dezembro de 2022, em São Paulo. Aos 4 anos de idade, Edson e sua família se mudaram para Bauru, em São Paulo. Nessa época, ele era chamado de Dico pela família e de Edson pelos amigos. Influenciado pelo pai, Dico sempre foi fã de futebol e logo começou a fazer parte dos times de garotos que jogavam nas ruas de Bauru. Ele gostava de atuar no gol, inspirado no goleiro José Lino da Conceição Faustino, o Bilé, amigo de time de seu pai, o Vasco de São Lourenço, Minas Gerais. Como Edson não conseguia pronunciar o nome Bilé corretamente, durante os jogos com os amigos, ele falava algo semelhante com segura, Pilé, quando fazia suas defesas. O fato fez com que os amigos passassem a chamá-lo de Pelé. Ele não gostou disso, e foi aí que o apelido pegou entre os amigos. Pelé começou a ser reconhecido nacionalmente ainda com 16 anos de idade. Em 1957, o garoto já era titular do Santos e foi artilheiro do Campeonato Paulista, o mais jovem até hoje, marcando 36 gols. O rei do futebol atuou durante quase toda a sua carreira no Santos, entre 1956 a 1974. No período, ele levou o clube a conquistar 10 títulos estaduais e 6 campeonatos nacionais, Taça Brasil e Torneio Robertão, além de 2 Copas Libertadores e 2 Mundiais de Clubes, em 1962 e 1963. Também no Santos, em 1969, Pelé marcou seu 1000º gol. O feito ocorreu em uma partida contra o Vasco, no Maracanã, e foi realizado em uma cobrança de pênalti. Pelé despediu-se do Santos no dia 2 de outubro de 1974. No estádio da Vila Belmiro, a equipe santista enfrentou a Ponte Preta. Nesse dia, Pelé ajoelhou-se no gramado, com os braços abertos e a bola à sua frente para despedir-se do clube pedindo perdão, já que seria transferido para o New York Cosmos depois de anos de insistência da equipe dos Estados Unidos para contratá-lo. Pelo Santos, Pelé fez 1.116 jogos e marcou 1.091 gols. Pelé é, até hoje, o jogador mais novo a vencer uma Copa do Mundo de futebol. Com apenas 17 anos e 8 meses, Pelé foi campeão do mundo em 1958, na Suécia. O então garoto fez 6 gols em sua primeira Copa do Mundo e foi o artilheiro do Brasil. Nessa edição, Pelé foi chamado pelos franceses de Rei do Futebol. Após 18 anos atuando pelo Santos e pela seleção brasileira, Pelé assinou contrato com a equipe do New York Cosmos, dos Estados Unidos, para jogar a temporada de 1975. Durante anos, Pelé recusou a proposta de grandes times mundiais alegando que não queria jogar por outra equipe que não fosse o Santos. A chegada do jogador ao país norte-americano era tida como uma influência para despertar o interesse da população do país pelo futebol. Anos depois, em publicação feita em suas redes sociais, Pelé contou como foi convencido a aceitar o convite do Cosmos. O treinador do Cosmos, Clive Toye, disse para mim: "Você pode ir para Espanha ou Itália e ganhar um título, mas você pode vir para o Cosmos e ganhar um país." Que grande experiência foi essa!
relatou o rei do futebol. Pelé despediu-se dos gramados em 1977 em um jogo do Cosmos contra o Santos, nos Estados Unidos. A partida contou com a presença de artistas, políticos e personalidades mundiais. O rei disputou o primeiro tempo da partida com a camisa do Cosmos e o segundo tempo com a camisa do Santos. De acordo com o Guinness Book, livro dos recordes, Pelé marcou em sua carreira 1.281 gols, sendo o maior artilheiro da história do futebol. Esse é um pequeno trecho da história do rei do futebol. Seu legado será eterno. Você foi um exemplo como jogador, um exemplo contra o racismo e um exemplo de ser humano. Que você tenha seu merecido descanso aonde quer que você esteja. Descanse em paz, nosso eterno rei do futebol.